pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre as atividades que compõem o setor primário da economia. Então, o extrativismo, a agricultura e a pecuária. E esse material se encontra no livro didático de vocês, entre as páginas 154 e 157. Iniciando aqui pelo extrativismo, então dá-se o nome de extrativismo à atividade de extração de elementos da natureza. Então, ao longo do tempo, o homem foi se sobrevivendo e desenvolvendo suas atividades econômicas a partir de uma matéria-prima que geralmente ele retira do meio natural. Existem três formas de extrativismo: o extrativismo vegetal, que é a extração de recursos vegetais, ou seja, a extração da madeira, ou do látex, ou de outra substância de origem vegetal. O extrativismo animal, que consiste na caça ou na pesca, e o extrativismo mineral, que é a retirada de produtos de origem mineral. Aqui nessas imagens nós podemos visualizar alguns exemplos, então sobre o extrativismo vegetal, coloquei a madeira, a retirada da madeira diretamente e a retirada do látex, Aqui o extrativismo animal sendo retratado pela pesca e pela caça, E o extrativismo mineral sendo representado pela extração de petróleo, em alto mar e também pela retirada do minério de ferro nos continentes. Então, o extrativismo mineral, ele tanto pode ocorrer no mar, certo, nos oceanos, como também no continente. Prosseguindo aqui, minha gente, com relação agora à agropecuária. A agropecuária é a junção da agricultura e da pecuária, certo? Agora, de forma individual, o que significa cada atividade dessa? Então, a agricultura, ela consiste no uso do solo para o plantio, para o cultivo de plantas, que pode ser um alimento ou que pode ser uma matéria-prima que vai se transformar em outro alimento, em outro produto, em um subproduto. Então, vejam só, a agricultura, as atividades agrícolas de modo geral, elas dependem de alguns fatores de ordem natural para o seu pleno desenvolvimento. Então, quando você vai fazer uma plantação, vai desenvolver alguma atividade agrícola, tem que se considerar algumas questões naturais, como, por exemplo, o relevo do local, o solo. Será que aquele solo ele tem nutrientes suficientes para aquela planta se desenvolver? O clima, será que está muito quente, será que está muito frio? E também a disponibilidade de água, porque a gente sabe que as plantas, elas precisam dos nutrientes do solo, elas precisam, do calor do sol e elas também precisam de água para se desenvolver. Então, esses elementos eles precisam ser considerados, no momento de desenvolver algum cultivo, certo? Já a pecuária, minha gente, consiste na atividade de criação de animais. Prosseguindo aqui, ainda sobre a agricultura ela pode ser classificada quanto ao seu sistema de produção, o que isso significa, Então, se a gente considerar a mão de obra que é empregada, nessa agricultura, as técnicas e os instrumentos utilizados, nós podemos subdividir a agricultura em dois grupos, na verdade, A agricultura extensiva e a agricultura intensiva. O que é a agricultura extensiva? Então, ela vai se caracterizar pelo uso de técnicas simples e tradicionais, e de equipamentos simples, como, por exemplo, a enxada, como vocês podem estar visualizando na imagem que eu coloquei. Então, essa primeira imagem, ela está retratando justamente uma agricultura extensiva, certo? Então, utiliza ainda poucos fertilizantes e agrotóxicos, utiliza baixa mecanização o uso de mão de obra barata, e também essa agricultura ela vai se caracterizar pela baixa produtividade, certo? Já a agricultura intensiva é o contrário. Então, ela vai se caracterizar pelo uso de modernas técnicas, na produção de máquinas, de fertilizantes, de sistemas de irrigação, por exemplo, para áreas com pouca disponibilidade de água, sementes selecionadas. Então utiliza todo um aparato tecnológico que vai possibilitar o quê? Uma alta produtividade, uma elevada produção, certo? Além disso, a agricultura intensiva, ela vai utilizar, uma mão de obra o quê? Pouco numerosa, ou seja, e mais qualificada na verdade, Então, agrônomos, dentre outros profissionais, técnicos, engenheiros agrícolas, então todos esses profissionais que são especializados nessa área, certo? Então, essas são as principais diferenças entre a agricultura extensiva
e intensiva. Na segunda imagem, vocês podem estar visualizando, né, uma área de cultivo extensivo, né? Então, a gente já pode perceber a presença de uma máquina agrícola, que é uma das suas características. Prosseguindo aqui, né, a agricultura ela ainda pode ser classificada, gente, quanto à sua organização da produção, certo? Então, o que é que essa classificação ela vai considerar? O rendimento da terra e o destino da produção. Então, considerando o rendimento da terra, você vai ter maior ou menor produtividade, ou o destino dessa produção, se é para o consumo próprio, ou se é para o comércio, né? Se é para vender. Então, essa agricultura ela ainda pode ser classificada em familiar ou comercial. A familiar, geralmente, ela é praticada em pequena escala, né, em pequenas propriedades, com a utilização de técnicas mais simples e tradicionais, e a mão de obra utilizada é a da própria família, certo? Então, a sua finalidade é o quê? Atender às necessidades alimentares do núcleo familiar, é tipo uma agricultura de subsistência, para o consumo próprio, certo? Então, a produção é para o consumo próprio e o que excede pode até ser vendido. Já a agricultura comercial, né, ela é praticada em larga escala para abastecer grandes mercados consumidores, tanto nacionais como internacionais também. Então, ela vai empregar tudo aquilo que a gente já discutiu, né? Tecnologia, vai empregar muita tecnologia, máquinas, fertilizantes, né? Para que tenha uma alta produtividade, para que possa abastecer esses grandes mercados, ok? Ainda dentro desse contexto, gente, de agricultura, é bom destacar alguns termos, né, que recorrentemente estão presentes na nossa sociedade, que é a empresa agrícola e a agroindústria. A empresa agrícola, gente, é uma empresa que administra uma grande propriedade agrícola, tá certo? Então, ela vai utilizar alta tecnologia, né, no processo de produção e contrata mão de obra bastante qualificada, como eu já expliquei para vocês, né, todos aqueles profissionais que atuam nessa área. Então, a empresa agrícola, né, a produção da empresa agrícola é justamente uma produção com objetivo comercial, ou seja, para vender, para suprir grandes mercados, certo? Já a agroindústria, né, ela corresponde a um conjunto de atividades relacionadas à transformação da matéria-prima. Então, vai desde o plantio até a transformação dessa matéria-prima em outros subprodutos, tá? Que podem vir tanto da agricultura como da pecuária, ou seja, pode ser de origem vegetal ou animal. Aqui eu coloquei em destaque uma imagem que diz assim, agronegócio, a força econômica do Brasil. Por quê? Porque o nosso país, né, o agronegócio, na verdade, é uma importante atividade para a economia do Brasil. Porém, a gente não pode deixar de colocar que essa atividade ela vem causando, né, uma série de problemas ambientais, como, por exemplo, o desmatamento de grandes áreas de floresta nativa, né, o empobrecimento do solo, tendo em vista que esses cultivos, né, acabam degradando o solo, dentre outros problemas, tá certo? Então é importante que a gente saiba que o agronegócio é uma importante atividade aqui no Brasil, mas que ele acarreta, né, uma série de problemas ambientais, certo? Prosseguindo aqui, gente, agora com relação à pecuária, né? A pecuária, ela pode ser classificada, né, quanto ao seu sistema de criação em duas, ou a pecuária extensiva ou a pecuária intensiva. A extensiva, né, é aquela onde os animais eles são criados soltos, né, em grandes áreas e com o uso de técnicas tradicionais e poucos cuidados veterinários. Então, essa produtividade, né, ela também vai ser baixa, tendo em vista que não é utilizado muita tecnologia, né? Já ao contrário da pecuária intensiva, onde os animais eles são criados confinados, né, em lugares fechados, e essa criação, né, ela utiliza modernas técnicas, cuidados veterinários, alimentação balanceada e tudo isso vai possibilitar uma maior produtividade, tá certo? Então aí vocês podem visualizar duas imagens que eu coloquei justamente para que vocês pudessem visualizar, né, essa diferenciação quanto à criação, né, a criação de animais. Aqui eu coloquei o exemplo do gado bovino, né? Minha gente, por hoje nossa aula vai ficando por aqui, tá certo? Até o nosso próximo encontro.